Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco e que este dia seja a continuação das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Espero que você e sua casa esteja bem no Senhor Jesus. E quero compartilhar com você Jesus, a verdade que liberta. Tendo como base profética a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 59. Dentro deste capítulo, nós temos duas histórias bem distintas. A primeira, do versículo 1 ao versículo 11, aonde Jesus ele está diante do cenário de uma mulher pega em adultério, levada pelos religiosos e pela multidão, incentivada por esses religiosos. E levando essa mulher até Jesus, os religiosos exigem de Jesus uma postura. E dentro de um contexto social, cultural, a lei dizia, a lei de Moisés, lá em Levítico 20:10 e Deuteronômio 22:22, que a pena para esse tipo de crime era a morte. Porém, o adúltero não estava ali. Então, visto que a decisão fica a cargo de Jesus, ele olha para a mulher e diz para ela: vá e não peques mais. Vemos aí o primeiro cenário desafiador em que Jesus está, e ele é a verdade que liberta, porque ele libertou aquela mulher de uma condenação injusta, não porque ela não houvesse cometido pecado, mas porque ela pagaria por este pecado sozinha, sem o seu parceiro de adultério. Então Jesus é a verdade que liberta. Quem é Jesus para você? Você é liberto por Jesus? A verdade que Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo verdade, ele te libertou, ele te colocou no caminho, você está trilhando o caminho da vida, você tem confiança e fé que ele está te conduzindo ao Pai, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Então a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 11, vemos esse cenário desafiador, onde Jesus é confrontado pelos religiosos, por uma multidão levada e manipulada, feito marionete, e ele é a verdade que liberta aquela mulher que foi pega num ato de adultério e que seria julgada de forma preconceituosa, pois o seu parceiro de adultério não estava ali. E a justiça de Deus ela é plena, ela é perfeita. Não há justiça na injustiça. E condenar aquela mulher sem o seu parceiro culpado seria um ato de injustiça diante de Deus. Então estava ali Jesus, o único que poderia culpá-la individualmente. Mas Jesus disse que ele veio para salvar e não para condenar. E essa salvação se dá por meio de Jesus Cristo, a verdade que liberta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? O que ele tem feito, que você tem percebido, que tem te dado a certeza, a convicção de que você está sendo moldado pelas mãos de Cristo, segundo a palavra de Cristo e os seus ensinamentos. E aí, esse cenário desafiador ele continua do versículo 12 ao 59. Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. Jesus dizendo que ele é a verdade, e que aquele povo, ignorando essa verdade, estariam na escuridão, nas trevas, mas não querendo este povo enxergar, morreriam em seus pecados na escuridão e nas trevas, não pela ignorância, mas pelo orgulho e pela dificuldade de se desprender dos benefícios de manipular a massa ignorante, sem conhecimento, porque a verdade mostraria os pecados daquela liderança religiosa. A verdade mostraria os pecados daquele povo que, enganado por uma liderança que era beneficiada por este povo, enganado, que achava que estava certo no caminho, agradando a Deus, então eles tinham vantagem. E Jesus ele estava em uma
num confronto de revelar a verdade. E ali, Jesus, no versículo 31, Jesus diz: nisso sabereis se são realmente meus seguidores, se vocês aprenderam o que eu vos ensinei. Se vocês permanecerem em mim e nos meus ensinamentos, eu permanecerei em vocês. E então, no versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra, ela é desafiadora para as nossas vidas. Porque quem conhece a verdade não se deixa escravizar por mentira. Quem conhece a verdade não se deixa levar pela multidão, pela voz da multidão. Quem conhece a verdade sabe que Jesus Cristo não negocia princípios, não negocia valores, Jesus não negocia cenários. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Romanos 11, 36 está escrito: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a honra, a glória para sempre. Amém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é Jesus para você? Jesus é a verdade que liberta? E aí aquele povo diz: como você pode dizer que nós somos escravos? Se nós somos livres, nunca fomos escravos de ninguém. Versículos 33 e 34. E Jesus então mostra àquele povo a hipocrisia, a cara de pau deles, dizendo: olha, vocês são escravos agora do pecado. E tem uma história, um currículo de escravidão. Jesus falava isso acerca da escravidão sofrida por Israel no Egito durante 430 anos, quando Jacó vai para lá, quando José está lá como governante, e o povo se acomoda em um lugar que não era a promessa dada por Deus, porque a promessa feita a Abraão foi Canaã. Mas dada a circunstância de fome, José estando governante no Egito pela vontade soberana de Deus, então Jacó vai para lá juntamente com seus irmãos, e lá o povo de Israel ele fica acomodado. Até que o cenário político vai mudando, as gestões governamentais vão mudando, e Israel sai da condição de hóspede para escravo, e na escravidão fica 430 anos. A outra coisa é escravidão, cativos na Síria. E podemos falar desse contexto falando acerca da época de Eliseu e daquela jovenzinha levada por Naamã, o general sírio, do qual a história nós sabemos que, pela palavra de Deus proferida por Eliseu, Naamã é curado da sua lepra após 7 mergulhos no Rio Jordão. E depois então, novamente Israel é escravizado pelos persas. E aí estamos falando do período já dos Dario. Estamos ali, Medo-Persa, depois pelos gregos, a época de Alexandre o Grande, a cultura helenística, e por fim agora, no período em que Jesus estava ali entre eles, entre nós, aqui na terra, eles estavam condicionados a um poder político. Eles tinham liberdade, mas liberdade limitada, porque quem ditava a lei era Roma. Quem ditava as regras era Roma. Quem escolhia o sumo sacerdote era Roma. Então, o culto ao Senhor, ele não tinha uma origem, uma diretriz, uma orientação de Deus. Ele tinha uma orientação de Roma. Visto que os sumos sacerdotes não eram escolhidos mais segundo a linhagem de Arão, e sim segundo os interesses políticos e as manobras capitalistas, políticas de Roma, para poder ter o controle sobre a Judéia e sobre a Palestina, ou a Palestina, a Judéia. A questão é, Jesus começa a dizer: vocês foram escravos, e ainda continua escravo. E Jesus diz: olha, o escravo não fica para sempre em casa, porque ele corre o risco de ser vendido, porque ele não tem autonomia sobre si mesmo. Mas o filho fica para sempre em casa, porque o filho é herdeiro. A minha pergunta para você é a mesma que fiz para mim um dia: você é herdeiro
ou você é escravo. Porque se você é herdeiro, a sua herança é o céu. E aqui na terra é a paz de espírito e a convicção de você estar seguindo os passos de Jesus. Mas se você é escravo da sua vontade, do seu desejo e do pecado que te destrói. E a sua recompensa é a condenação eterna, longe da presença de Deus. E ali Jesus fala, se verdadeiramente, no versículo 35 e 36, o Filho vos libertar, então vocês serão livres. Então, conhecer a verdade, ser liberto pela verdade, e essa verdade tem que ser Jesus Cristo, porque nele somos verdadeiramente livres. E nesse discurso, no versículo 58, então, os ânimos ficam acirrados quando Jesus fala, ele afirma, olha, vocês reivindicam paternidade de Abraão, promessas feitas a Abraão, direitos feitos, dados por Deus a Abraão, o amigo de Deus, pela fé. Mas se vocês realmente fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam como a verdade que liberta vocês. Mas como vocês não reconhecem, morrerão cegos no pecado de vocês para um destino de escuridão eterna. Porque vocês, tendo a luz, fecharam os olhos e não quiseram enxergar a luz que liberta. A luz do mundo. A luz que resplandeceu nas trevas, que veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas nós que o recebemos, nos foi dado o direito de sermos feitos, transformados em filhos de Deus, pela soberana graça de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, no versículo 58, Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus faz uma ligação direta desta afirmação, eu sou, com Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés, estando no Sinai, falando com Deus por meio da sarça ardente, e Deus ordena que liberte Israel do cativeiro egípcio. E então Moisés pergunta, a quem falarei ao teu povo que me enviou? Então, como que eu te apresentarei, Senhor, ao povo, ao meu povo, aos meus irmãos, aos meus conterrâneos? E Jesus diz, e ali Deus fala a Moisés, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. E Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Então isso foi o estopim. Isso foi a gota d'água para que aquele povo, o seu povo, quisesse matá-lo. E Jesus ainda diz, olha, ainda que vocês queiram me matar, isso só será feito quando o Filho do Homem for levantado. E ali então, ele trará sobre si o resgate de todo aquele que nele crê. Porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa. Quem é Jesus para você? Jesus é a verdade que liberta? Ou você está envolvido, está na teia, no emaranhado religioso de manobras, de pensamentos positivos, de palavras, de aconchego, de palavras que massageiam o teu ego e que te faz te sentir acolhido? Ou você realmente está confrontando as aflições da vida? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não diz que nós não devemos ter bom ânimo. Jesus diz que devemos ter bom ânimo. Jesus não nega que as aflições deixarão de existir. Ele diz que as aflições existirão. Mas ele diz, olha, eu venci o mundo. O mundo já é vencido. Vocês só têm que confiar em mim. E eu vos conduzirei a verdes pastos e a águas tranquilas. E se ainda passar pelo vale da sombra da morte, a palavra, a autoridade que eu vos dou, isso vos livrará. E nos promete um lugar à mesa com ele, como diz o salmista,
por todos os dias da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te liberte de toda a escravidão legalista, de toda a escravidão cultural, de toda a escravidão social, de toda a escravidão de descontexto bíblico, porque texto sem contexto, meu amado e minha amada, é pretexto para práticas de heresia. E a heresia não tem lugar no reino de Deus, porque ela contradiz a verdade que liberta, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. E um dia abençoado para você e libertador para toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.